Bom dia, flores do dia, boa tarde, flores da tarde, boa noite, flores da noite. Esse vídeo aqui é mais uma colaboração minha para o site da minha querida irmã, chefcatarinamelo.com.br. O meu nome é Carol Melo, eu sou formada em cromoterapia e aromaterapia e a convite dela eu vim falar um pouquinho sobre os alimentos e as cores, né? Como que as cores influenciam a nossa vida e principalmente na parte da nossa alimentação. Bom, hoje eu vou falar de uma cor que na verdade eu sempre tive essa dúvida e nunca tinha parado para pesquisar. Você já reparou que quase não existem alimentos naturais azuis, né? Se a gente for procurar por frutas, verduras, legumes, praticamente não existem. E eu sempre tive curiosidade para saber por que não existiam, mas eu nunca procurei saber mais sobre o assunto. Então eu resolvi pesquisar um pouquinho sobre isso e eu vou dar uma lida para vocês, porque não é um assunto que eu domino, mas a resposta estaria na composição bioquímica dos alimentos. Então, segundo o engenheiro de alimentos Marcelo Alexandre Prado, da Unicamp, os corantes presentes nas plantas, cuja função é protegê-las, são substâncias muito sensíveis à luz, ao oxigênio e à própria acidez do meio ambiente. Enquanto os pigmentos verde, e vermelho, eles são mais resistentes, o azul ele se degrada muito rapidamente, a não ser que esteja em um ambiente alcalino, o que é bem raro na natureza, segundo ele, já que a maioria dos alimentos tem um pH de neutro para mais ácido. Outra questão também que ele fala, que seria uma outra explicação para a gente não ter os alimentos naturais azuis, seria a adaptação do homem com a natureza, E aí teria a ver um pouquinho com aquela teoria da evolução que a gente conhece. Então, segundo ele, o homem primitivo talvez tenha contribuído em parte para que nunca existissem mais alimentos nas cores azuis. Como assim? Desde a pré-história, a gente tem a tendência, segundo ele, de associar cores a sabores, Como é importante o visual também na nossa alimentação. E a experiência cognitiva do ser humano relaciona cores quentes, como o vermelho, laranja, e até o amarelo, a alimentos mais doces. E o amarelo, mais esverdeado também, por sua vez, é associado a comidas mais ácidas, mais azedas, mais cítricas, como por exemplo o limão. E o azul, ele remeteria no nosso psicológico a coisas mais mofadas ou estragadas, segundo Prado. E por isso que pode até ser que há milhões de anos atrás tenham existido na natureza alimentos naturais azuis, mas que talvez eles tenham sido deixados de lado, pelos nossos ancestrais e acabaram extintos na natureza. Ou seja, na evolução, quando uma espécie ela é deixada de lado, ela enfraquece e até mesmo morre. Então, segundo a teoria dele, o ser humano, por sua vez, preferiu os alimentos nas cores quentes, porque a gente sabe que o quente está muito mais ligado à alimentação, ele sacia mais, ele é muito mais agradável ao olhar, a gente já falou aqui sobre o vermelho, o laranja e o amarelo. E talvez ele tenha plantado, cultivado esses alimentos mais quentes, com cores mais quentes, e deixado de lado os que eram azuis. Enfim, é uma teoria, é uma teoria dele e faz bastante sentido. E, bom, a cor azul, por ela ser a cor mais fria, principalmente os tons de azul mais claros, eles acabam sendo desestimulantes para o apetite, E até em algumas dietas de emagrecimento, olha que interessante, eles indicam, que você coma em pratos azuis para você ter menos apetite. Aí a gente vê como que as cores realmente influenciam muito, muito, muito na nossa vida. Bom, a gente tem alguns alimentos que são quase azuis, E eu diria que eles são até por uma cor mais índigo, que é esse azul mais escuro, que é um pouco mais quente do que o azul mais claro. Então a gente tem o blueberry, que no Brasil também é conhecido como mirtilo, que é aquela frutinha, ela é meio um azul bem fechado, quase um roxo, Ela é muito conhecida na América do Norte e talvez seja o alimento natural que mais se aproxima do azul, certo? Então ele não é azul, mas que mais se aproxima do azul. A gente tem também o boleto do diabo, eu não conhecia, isso foi uma pesquisa que eu fiz, que é uma família de fungos comestíveis com mais de 100 espécies, e a polpa desse boleto do diabo, ela tinge-se de azul na hora que você parte ao meio e o miolo entra em contato com o ar. Eu vou tentar colocar algumas fotos aqui, não sei se eu vou conseguir na edição, mas senão é só vocês procurarem boleto do diabo. Tem também a couve roxa, que algumas folhas de alguns tipos de couve possuem uma coloração púrpura, que varia entre os tons de vermelho para o azul. Então é quase sempre azul, mas não é 100% azul.
Existe também um milho azul no México, ele é um azul bem escuro, quase um preto, por isso que eu falo que se aproxima mais do índigo, que as espigas são mais pro azul do que para o tradicional amarelo. E essa farinha feita desse milho diferente é usada na fabricação das famosas tortilhas, né, que seriam as panquecas mexicanas. Existe também o cogumelo anil, que é um cogumelo encontrado na Índia e na Nova Zelândia, e eles são muito facilmente identificáveis, porque como a gente tem poucas coisas azuis na natureza, se você vê um azul, ele vai chamar bastante a sua atenção, né, pela cor. Ele não é comestível, mas não se sabe se ele é fatal ou não para nós, mas é um tipo de cogumelo. Existe também um tipo de batata, são chamadas batata vitelote, que é conhecida como vitelote noir ou batata trufa, que essa antiga variedade ela é originária do Peru e da Bolívia, e seu sabor é agradável e geralmente tem um ligeiro toque de avelã, certo? Então, como a gente viu, alguns alimentos que se aproximam do azul, mas não são totalmente azuis, certo? Já na alimentação artificial, a gente vai ter muita coisa com azul, principalmente nas embalagens, né? Porque justamente por ser uma cor diferente, ela vai chamar a atenção. Então, normalmente a gente vai ter, por exemplo, quando a gente vê balas ou chicletes de tutti-frutti, eles são azuis, que seria uma cor de você misturar todas as frutas. É muito comum também em bebidas que devem ser geladas, para quem gosta de drinks, né? Tem os drinks azulados, que são bem refrescantes. Porque, na verdade, o que acontece com o azul é justamente essa sensação de refrescância. Então, você vai encontrar muito em chicletes, né? No sabor assim, menta. Você vai encontrar em pastas de dentes, que é justamente para dar esse frescor, né? Dar essa refrescância para nossa vida. Bom, então com relação às bebidas, como são muito poucas, eu costumo preparar, eu tenho esse chazinho de erva doce, é só porque a embalagem é azul, porque a erva doce não é azul, mas eu considero ele azul porque eu adoro embalagem. Então geralmente eu fiz ele aqui ó, bem quentinho, na xicrinha também azul, certo? Que eu adoro misturar as cores, combinar e misturar também. Ele é um chazinho de erva doce com ervas finas, um misto, então ele é muito bom para de noite, quando você quer ter uma noite mais calma, uma noite mais tranquila. Então geralmente o azul também está muito ligado a essa questão do relaxamento. Então ele é bom para roupas de dormir, é bom para você colocar no seu quarto de dormir, porque ele vai trazer a sensação de paz, de harmonia, de relaxamento. Outra coisa também que eu uso bastante azul são as minhas aguinhas solarizadas. Então eu solarizo, eu deixo por 24 horas no sol, para elas pegarem o poder da cor. Então quando eu quero mais paz, quando eu quero mais harmonia, tranquilidade, ou mesmo ativar também a minha comunicação mais precisa, eu uso bastante o azul claro. E quando eu quero ativar mais a minha intuição, o meu terceiro olho, eu uso o índigo, né, que é uma espécie de azul um pouco mais escuro. E nos incensos também eu tenho aqui 2 incensos com a caixinha azul. Um é o de sal grosso, que é para limpeza do ambiente, então eu costumo colocar bastante na minha casa. Esse outro é um antigo que eu tenho, é muito gostosinho também, então eu sempre costumo aromatizar também o meu ambiente com o azul. E uma explicação que eu achei talvez para não ter tanto alimento azul também, aí é uma coisa minha, é porque a gente já tem a água muito relacionada ao azul, né? Quando você vê o mar ou quando você vê uma piscina, eu sempre tive curiosidade para saber isso. Por exemplo, minha piscina é branca e quando eu ponho a água, ela ficava azul. E eu falava, como assim? E aí, nas pesquisas que eu fiz, eu descobri que o azul é a cor da profundidade. Então, quanto mais profundo, né, estiver o recipiente, que geralmente vão ser grandes recipientes que você coloca a água, ela vai ficar azulada. Então, se você vê o mar, no comecinho ele é bem clarinho e depois ele vai ficando naquele azul bem profundo. Então, o azul é bem isso mesmo, é a cor da profundidade. E é uma cor relacionada muito então com o fresco, com a água. Talvez por isso que não existe tanto nos alimentos naturais. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, sobre o azul e que vocês tenham aí um dia maravilhoso e curtam bastante as cores e coloquem bastante as cores na vida de vocês para que elas possam te ajudar a ter uma vida cada vez melhor. Um beijo grande, tchau!